E aí galera, beleza? Eu sou o Gabriel do Palco de Terror. Por favor, depois de um ano fazendo mais um vídeo aqui, esse canal só funciona assim, a cada um ano um vídeo, é assim mesmo, né? Então hoje eu vim falar a respeito do filme que foi feito pela Natia Flax, Frankenstein, do Guilherme Del Toro. Muita gente reclamando da diferença do livro pro filme, tem muita diferença com certeza, mas compensa assistir? Eu particularmente gostei, mas eu iria gostar ainda mais se eu não tivesse lido a obra. Porque querendo ou não, você vai querer comparar. É a mesma coisa que aconteceu com O Senhor dos Anéis, Harry Potter, o Dorian Gray, né? O Dorian Gray, Deus o livre guarde. Para quem lê o livro sabe que o filme não serve de nada. Eles poderiam fazer uma releitura, né, do Dorian Gray. Para quem assistiu e leu sabe do que eu estou falando, né? Mas de Frankenstein tem muita diferença. E para quem assistiu o filme e não leu o livro, eu acho que gostou muito mais. Uma das diferenças que tem entre o livro e o filme, com certeza por exemplo, a Elizabeth, né? A Elizabeth que se casa ali, vai se casar com o irmão do Frankenstein, que não é o monstro. Para quem já assistiu sabe que ele não é o monstro, é o doutor que fez, né? Ela, na verdade, ela se casa com o Frankenstein, e a partir daí, eu gostaria de falar para vocês que vai ter spoiler, né? Mas não vai deixar de ser interessante também ler o livro para vocês verem a diferença. O irmão dele é uma criança que é morta pelo o monstro, né? A coisa que é uma das coisas que fazem com que o Frankenstein queira matar o monstro. A Elizabeth não é aquela mulher empoderada, ela é mais uma rede de apoio pro próprio Victor Frankenstein. O que mais que tem de diferença ali? Não tem aquele cara que tem no filme, né? Que ele tem uma doença que quer patrocinar os estudos de Frankenstein. O próprio doutor ele já tem muito dinheiro, então ali ele é basicamente pago para poder descobrir a vida eterna, porque o cara tem uma doença lá, para quem assistiu o filme sabe, né? E no livro não tem isso. Tem a parte do casamento do Frankenstein, do Victor Frankenstein, que ele vai para uma ilha, e a história, o enredo dessa parte que ele vai para a ilha eu acho muito legal, que eu fiquei esperando no filme, mas não teve. Por quê? Porque ele não casou com a Elizabeth, quem casou foi o irmão, né? Que não tem nada a ver. Eu acho que fizeram um filme como o monstro, a coisa, fosse um super-herói, ele tem poderes e tudo mais. Claro que no livro fala que ele tem muita força e tudo mais, mas nada comparado à regeneração, à força que ele tem ali no filme. Dá pra fazer alguns acertos para melhorar o filme? Eu acredito que não, porque foi para um outro lado o filme do que seria a obra. Até mesmo, eu acho que o ano que foi passado ali, se eu não me engano, no livro é 1817, 1810, e no filme foi 1850. Então até mesmo aonde foi localizado, onde que eles moravam, foi modificado. Não sei porquê, não faz sentido nenhum. Mas é o Guilherme Del Toro, né? Para quem gosta das obras dele sabe que ele geralmente tem a modificação. Ele falou que todas as obras dele tem um pouco do Frankenstein, então ele já era apaixonado, e um cara que era apaixonado por isso, por uma obra que é o livro, eu acho que ele poderia ter sido mais fiel à obra original. Eu não sei porque se ele quis agradar um grupo de pessoas, não sei qual foi o interesse dele de modificar tanto a obra pro filme, né? Mas tá bom. Compensa assistir? Eu acho que compensa, por mais que você ainda não tenha lido o livro, porque você vai gostar mais. Eu acho que você vai pegar um pouco de raiva se você ler, mas compensa sim. É um filme razoavelmente bom, né? Para quem gosta de fidelidade à obra original, não, né? Mas eu acho que não é perca de tempo assistir, não. Eu tô aqui com uma obra que é uma graphic novel, né? Eu acho que pode ser dado como uma graphic novel, uma HQ, né? Muito interessante. Eu li Frankenstein faz alguns meses atrás, ainda não tinha lido, primeira vez, só que ele em PDF. E eu fui comprar um da Dark Side, porém o valor ainda é muito caro, ainda mais agora que lançou o filme, né? Então o valor tá um pouquinho mais caro, principalmente os usados, que geralmente os livros que eu compro são usados, que é mais barato, né? Esse aqui é usado, eu comprei antes do lançamento, eu acho maravilhoso a capa, não é da Dark Side, mas você pode ver que é capa dura, ó, e é perfeito. Eu vou tentar mostrar aqui pra vocês. Eu gosto de mostrar porque quando eu vou comprar alguma coisa eu fico procurando pra ver se é bom, né? E eu achei esse daqui excelente. Consegue dar uma olhada aí? Tô tentando ler aqui qual que é. Quarto Editora. A Editora Quarto
fez uma obra muito boa aqui, ó, o livro muito bom, uma edição perfeita, e eu acredito que se vocês comprarem não vai deixar a desejar, não. Ah, é Dark Side, porque eu geralmente falo da Dark Side, né? A Dark Side geralmente é a melhor, mas essa daqui não deixou muito para trás, não, ó. Os traços são muito bons, né? Eu não vou mostrar muito aí tão assim, mas olha só, uma das diferenças que você vai notar é que o irmão mais novo, que é considerado ali como o cara que vai casar com a Elizabeth no filme, né? Ele é mais novo e a própria coisa mata ele, que é uma das coisas que eu acabei de falar, que faz com que o próprio doutor corra atrás do monstro para querer matar ele, né? Olha só. Eu abri bem na parte que, nossa senhora, quando eu vi a diferença eu já fiquei puto da vida, mas tá bom, né? Então, eu acredito que para você que assistiu e não leu, leia. Para você que leu e não assistiu, assista. Por mais que eu estou falando mal do filme, eu acho que ainda compensa. Eu acho interessante também fazerem filmes a respeito de livros antigos, porque as obras hoje em dia não tendem a ser tão boas assim, né? É que nem eu acho que tinha que fazer uma nova releitura aí do Drácula. Tem o de 1992, né? Que eu acredito que muita gente gosta, mas ele tá um pouquinho ultrapassado, dá para melhorar. Olha o cabelinho saindo daqui, tanto faz. E eu acho que dava para melhorar sim, fazer uma nova versão. Tem esse novo Drácula que ainda não assisti, que é uma história de amor, se eu não me engano, né? Ainda não saiu no cinema, sei lá. Mas eu vi alguns trailers e eu não gostei. Mas voltando a Frankenstein, eu acredito que dava para ter feito muito melhor. Se a HBO tivesse feito, ia ser uma puta de uma obra de arte perfeita. Mas não quiseram, acho, não sei, direitos autorais, não deu muito certo, né? Você pode ver que além de ser super-herói, a coisa ali, o monstro, né? Colocaram um cara de feições jovem, né? Eu acredito que tinha que ser um monstro mesmo, é uma história de terror, né? E dava pra fazer muito melhor. Você pega no Van Helsing, tem o Frankenstein lá, tá certo que ele é bizarro, né? Dava pra fazer também ali um Frankenstein um pouquinho, mas lá eu acho que é mais caricato mesmo que eles quiseram fazer. Mas você pode ver que ele é um cara muito culto, dá pra fazer um cara mais culto. Aquela parte que tem o senhor no meio do mato lá, né? Que ele aprende a falar, a ler, tudo mais, né? Tem uma puta de uma diferença ali, porque não tem a parte que ele é didático. Acabou trocando ali, não tem nada a ver mais. Eu coloquei ali, mas ficou trocando. Ô Netflix, ajuda eu, pô. Mas eu acho que se eles tivessem feito até essa parte aí, eu achei interessante, sabe? Do idoso lá, do velho, que ensina ele a ler, fala que ele é um espírito da natureza lá, né? Que tá ajudando eles. Eu acho que dava para ter feito um pouquinho mais fiel, não ia... Eu gostei dessa parte da adaptação, mas poderia ter feito melhor, né? Mas de ter feito um cara que é um super-herói não encaixa, eu acho, muito bem a obra original. Porque a obra original, querendo ou não, é uma crítica, né? É uma crítica que a Mary Shelley fez. Ela estava vivendo ali na época de uma revolução industrial, né, científica, e ela usou a mesma... Você pode ver a parte que é feito lá bem característico do Frankenstein, que é utilizar ali o raio, né, para mostrar a eletricidade, que na época estava sendo descoberto, estava sendo usado, não era tão popular a eletricidade quando foi escrito, né? E ela queria usar como crítica também a algumas coisas industriais e tudo mais que eram utilizadas. Você pode ver, a Mary Shelley, ela utilizou dessa parte de falar, de pegar partes de corpos. Por quê? Porque exatamente nessa época, né, pega a parte de transfusão de sangue, estava sendo estudada, ainda não era tão fácil como hoje em dia, né? E ela pesquisava, ela gostava muito dessa parte científica da medicina, e ela colocou na obra dela e ficou perfeito. É uma obra que é atual até hoje. Você pode pegar ali também na questão de o monstro não ser dado, porque ele é educado, ele é inteligente e tudo mais, só que tratam ele como bicho pela aparência, claro, né? A turma tem medo dele, um monstro feito de retalhos de corpos humanos e tudo mais. No filme tem uma parte lá que mostra como que ele faz para dar vida, que é eu acho que glândula na coluna e tudo mais, que não tem no livro. Ele não fala. Por que ele não fala? Ele não quer contar como faz, porque ele não quer ser replicado, feito outros monstros, porque ele achou a obra dele horrível, né?
o que ele fez foi demoníaco, né, no livro, no ponto de vista dele, e no filme ele fez retratado naquela placa lá que o cara, que também não existe no livro, mostra pro doutor, né, que mostra uma parte certinha ali aonde que tá a vida, basicamente, né, e eu acho que também poderia ter mantido mais segredo de como ele conseguiu, porque é uma coisa que no livro é bem interessante, porque o cara, que é o capitão lá do barco, né, ele quer saber como foi feito para dar vida ao monstro, e ele tem em torno disso um segredo, né? Um segredo do porquê que ele não pode falar, porque ele não quer que seja replicado. A parte interessante que no livro, no filme, colocaram, mas lá pro final, podia ter colocado bem antes, que o interessante pro Frankenstein, pro monstro, era que fizesse uma noiva para ele, para poder dividir com ele a eternidade, e o doutor, ele não quer fazer outro monstro, né? Só que esse diálogo não é feito dentro do barco, é entre apenas o monstro e o doutor dentro de uma caverna no meio do gelo. É essa parte que é contada. Quem conta a parte do monstro é o Victor Frankenstein contando pro capitão do barco. Não tem esse diálogo com o monstro e o capitão. O único diálogo que tem é no final do livro, né? Que o monstro vai lá para matar o Frankenstein e ele uniu ali. Tá certo que não vai dar muita diferença, só que o monstro entrando ali onde que tá o Frankenstein no barco lá, eu achei meio zoado, porque as pessoas que estavam em volta com certeza iam tentar entrar, não ia deixar lá ele batendo maior papo, contando a história dele e tudo mais. E eu acho mais legal quando fica no livro que eles vão lá na caverna para contar a história, porque o monstro está tentando convencer o Victor Frankenstein a fazer a noiva dele para dividir a eternidade, né? Só que aí ele já tinha matado o irmão do Victor e ele ameaça mais ainda a humanidade, né? Se ele não fizer, e assim na mente dele ele não vai fazer o Victor Frankenstein, e daí que dá mais cagada ainda. Eu acho o livro com certeza muito melhor, e o vídeo aqui é mais para você que não leu, que leia, para você ver o que é a obra original, como ela é muito melhor do que o filme que fizeram. E para você que leu e não assistiu, eu acho que compensa assistir, só para você ter uma noção de como, eu acho que vocês já têm, os leitores, a obra de arte original no livro é muito melhor. Assim como O Senhor dos Anéis, Harry Potter, Dorian Gray e assim por diante, né? Então eu fico por aqui, e se puderem, se inscrevam no canal, sigam Um Pouco de Terror, por favor, nas redes sociais, principalmente lá no Instagram. O Facebook tá para perder a página de novo, já fiz outra e vou fazer assim por diante. Podem ir apagando aí que eu vou fazendo outras, tá bom? Então, obrigado, galera, pela atenção, até a próxima e tchau!